Agora a gente vai falar de livros e cinema nesse café especial com a professora Laísal, que também é dentista, casada com o nosso querido diretor José Osmando. A Laís conversou comigo sobre dois assuntos que marcam sua vida. Os filmes e livros, alguns ela leu várias vezes. É o que você vai ver nessa matéria. Vamos lá. Agora a gente vai falar de livros e filmes que marcam as nossas vidas e a vida da Laísal, ela que é professora em Alagoas, da Universidade Estadual, com especialidade na área de medicina e biomedicina, né? Eu queria que você falasse, Laís, sobre a importância dos livros na sua vida. Eu sei que tem livros que você já leu umas 30 vezes, segundo José Osmando, nosso querido amigo, seu marido também. Como é que é essa história de ler, reler clássicos, histórias que marcam? Os livros são verdadeiras paixões, né? E eu adoro ler. Aliás, são duas coisas que eu gosto de fazer, de lazer, ler e assistir filme, né? Então, se tem duas programações para mim excelentes, são essas. E os livros, mais do que os filmes. Eu acho que porque os livros a gente carrega com eles, passa alguns dias com eles, depois dá um time, ele fica guardado, relê, né? Depois você pega e lê de novo, então eu gosto demais. E também eu tenho muita sorte, porque a minha profissão, obrigatoriamente, eu tenho que ler muito. Um professor universitário tem que ler muito. E a minha sorte é dobrada, porque a minha área, que é bioética, aí eu tenho a chance de ler coisas que outras pessoas leriam por curiosidade. E eu termino tendo que ler, por exemplo, a minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, o livro que eu escrevi, artigos, capítulos de livros sobre o uso de seres humanos em pesquisa científica. Tem vários livros que você leria como se fosse um romance. Aí tem entra filmes, o nazismo, né? Isso, o Anjo da Morte, a gente estava conversando sobre esse filme, o médico alemão. Exatamente, a história do Joseph Mengele. Então, termina que juntou o útil ao agradável, né? Então, eu leio muito por conta do trabalho e também leio muito por lazer mesmo. Ou seja, é um assunto complexo e abrangente, né? É verdade, é verdade. E tenho esse hábito da leitura que eu acho que é saudável para todo mundo. Chegou aos 30 mesmo? 30 vezes? Ou não, ele exagerou um pouco, né? Mas tem livros que eu já reli algumas vezes. Agora, tem filmes que eu já perdi a conta, o mesmo filme, quantas vezes eu vi. Ah, posso saber quais são? Tipo Casablanca, o que seria? Adoro Casablanca, adoro. Já assisti várias vezes Casablanca. Tem um filme, que é até um filme assim, romântico, bobinho, mas que eu acho lindo, que é Love Affair. Tem 3 versões. Eu gosto sempre dos filmes mais antigos, eu acho mais bonito. Os clássicos são belos. Eu gosto. E eu gosto das gravações antigas, né? Preto e branco e tal. Esse eu sei até, assim, frases e diálogos decoras. É Cinema Paradiso ou Cinema Paradise? Cinema Paradiso. Você já viu esse filme? Já vi, gosto muito. Também. Também é um Esse clássico. Eu cheguei a ver umas 3 vezes, eu acho. Mas é interessante, porque quando a gente vê outras vezes, ou lê outras vezes... Sempre tem algo novo, né? Uma percepção nova. Sempre tem, até porque a gente muda e o que a gente gosta também, e surgem coisas novas e tal, então... Algumas cenas marcantes desses filmes que você citou? Bom, do Love Affair tem uma cena que é belíssima, na verdade é praticamente o final do filme, né? Que a personagem principal, ela tá num sofá, que ela, enfim, sofreu um acidente e tudo mais, e o homem que ela ama e que ele, né, também ama ela, quando ele chega, né, para vê-la depois de alguns anos procurando e tal, ele vê um quadro que ele pintou para ela há muitos anos atrás e ele não sabia que estava com ela. Então a cena é belíssima porque ele vira o rosto e vê aquele quadro que ele pintou, na verdade era ela usando um chale que a avó dele fez e deu para ela. Mas a cena é linda, é linda. É um romance? É um romance, é belíssimo, muito bonita a cena, eu gosto muito dessa cena. Lá você chega a decorar diálogos, eu tenho algumas amigas como a Cíntia Lages que decoram, eu não consigo decorar, acho que eu vejo tanto filme, mas eu não consigo
pegar, captar diálogos sim. que permanecem? Você consegue isso? Alguns sim, porque a gente vê tantas vezes e quando vai falar, você já está falando junto. Então o segredo é repetição, é rever e rever. É verdade. Mas ninguém precisa ficar vendo várias vezes, nem precisa decorar, nem trecho de livro, nem diálogos. Eu acho que o bom é a gente vivenciar essas experiências, né? Da leitura e do livro, da arte de um modo geral, né? Da pintura, né? Tudo isso eu acho que faz muito bem pra gente. E sobre os livros, né? Os livros marcam também a vida da gente de várias as formas. Tem alguns que ficaram na sua vida, Laís, que permanecem e você gosta de reler? Ai, nossa, livros, então, essa é a minha grande paixão. Então, os livros, se eu tivesse que fazer uma lista dos livros que eu mais gosto, porque livro, assim, acho que tem muito a ver com o que você gosta de ler. Então, pode ser que eu goste de ler alguma coisa, um tema que a outra pessoa não goste. Eu sei que você é especialista, por exemplo, em leituras de livros com a temática oriental hoje. Da região do Oriente Médio. Específico. Né? Especificamente. Eu leio muito, já li, eu não sei nem dizer quantos livros, sobre a condição das mulheres muçulmanas. E está tendo movimento, né, assim, de leitura do Oriente, como houve com a africana, com a latina, num período específico? É verdade, mas aí, no meu caso, é sobre mulheres muçulmanas. Esse é o tema mais forte. E eu comecei a ler, imagine, o primeiro livro que eu li sobre isso foi de uma autora americana, Jason Sanson. E ela é um livro que o título é Princesa. E ela escreveu esse livro porque ela morou um tempo na Arábia Saudita. E lá ela conheceu uma princesa, né? Ela não cita o nome, óbvio, nem nada. E na convivência com eles e tal, ela perguntou se podia escrever um livro sobre a vida dela. E aí ela conta a história, quer dizer, é uma mulher muçulmana que vive numa condição financeira ótima. Sim, né? Um outro nível, né? Um outro nível. E aí eu fiquei louca pelo assunto e comecei a procurar mais, e mais, e mais. E aí foram caindo e fui descobrindo diversos livros. E aí depois já li livros sobre mulheres muçulmanas africanas, né? Que na África a maioria dos países são muçulmanos. São muçulmanos, né? A questão religiosa é muito forte lá. Muito forte. E o interessante é que, assim, as mulheres, claro que para a nossa cultura, elas sofrem uma condição que não as permite fazer diversas coisas. Então, é muito limitado, né? Na verdade, é um mundo muito limitado. Para a nossa cultura é muito difícil aceitar aquilo, usar o chador, né? Aqueles véus, enfim. Os direitos femininos ainda são muito limitados. E se a gente pensar que olhando por esse ângulo, né, de direitos humanos. Claro, e se você pensar, por exemplo, na circuncisão feminina, né? Enfim, aquilo para mim é o fim do mundo, é uma agressão. Tristemente ainda é, né, tradicional em alguns países. Ainda existe. E aí, com essa leitura, eu descobri, aí tem as mulheres muçulmanas que elas são pobres, que têm um outro estilo de vida, né, bem diferente dessas que vivem na riqueza e que também são muçulmanas. Mas qualquer uma das duas condições, elas são subjugadas sempre. E submissas, né? Elas são inferiores, né? Elas são inferiores. Então, é uma condição assim bem... E aí eu fui lendo sobre isso, lendo, e virou uma coisa que eu me interessei muito. E aí fui me interessar pelo Oriente Médio E dentre esses livros, quais que você cita, assim, como preferidos ou que te marcaram mais? Olha, você sabe que tem um livro... que ele até não tem muitos anos, ele se chama Sobre a Sombra do Terror, que é um livro que foi feito um trabalho, uma entrevista com a primeira mulher do Bin Laden. Ele teve 4, né? Porque eles podem casar com quantas mulheres eles quiserem, desde que eles tenham condições de sustentar todas aquelas mulheres da mesma maneira e tal, da mesma atenção, enfim. Não sei se acontece, mas... Enfim. Poligamia oficializada. Né? E essa autora, ela fez entrevista com a primeira mulher do Osama Bin Laden e fez uma entrevista, ele ainda não tinha morrido, e fez uma entrevista com o 4º filho dele, chama Omar.
No Brasil é crime a poligamia, né? É crime, é crime, com certeza, né? E aí, quando eu li esse livro, eu fiquei impressionada, até para entender um pouco que para nós é um radicalismo, né, deles, esses extremismos, enfim. E aí eu pude entender uma série de coisas do quanto para eles tudo é a religião, né? Então o que move eles é a religião. E esse livro, na época quando eu li, eu disse, gente, não pegam um Osama Bin Laden porque não querem, ele está no Paquistão. Eu fiquei com certeza absoluta. Pelo relato da primeira esposa e do filho, eu tinha certeza que ele não estava mais no Afeganistão. Sempre tem as entrelinhas, né, que permitem... Incrível, eu disse, eu tenho certeza que ele está no Paquistão. Aí depois de algum tempo, de alguns anos, quando, né, descobriram que ele estava no Paquistão mesmo, aquela casa, tem até filme que conta... Guerra ao Terror, né, que ganhou o Oscar. É, maravilhoso, né? E a captura dele e tudo mais. É um filme legal também, né, sobre guerra, bem filme interessante. muito bom, muito bom. Então, esse livro, assim, quando eu li, eu fiquei impactada, né? Porque esses livros mostram, inclusive, o tamanho da preocupação que a gente tem que ter em relação a esses grupos radicais, né? Porque... Mas você lê de tudo, né, Laís? Eu leio de Por tudo. exemplo, esse aqui é um dos livros recentes que ela me falou com muita empolgação, que é o Clube do Livro do Fim da Vida. O título em si já atrai muito, né? Dá para falar um pouco sobre isso? Nossa, esse livro foi o último que eu li, estou apaixonada por ele. E essa é a história de... Para quem gosta de ler, é perfeito. Eu lembrei de você porque eu sei que você gosta de ler. Então, é a história de o autor, ele é um editor. E a mãe dele, que foi uma mulher incrível, estava com câncer, descobriu que estava com câncer de pâncreas. E esse tempo dela, do tratamento até a morte dela, o câncer de pâncreas, enfim, uma coisa difícil. Ele acompanhava a mãe, ele sempre leu muito, a mãe sempre leu muito, sempre incentivou muitos filhos a lerem, o pai, a família toda. E aí ele acompanha a mãe nos tratamentos dela, de quimioterapia, nas consultas, então eles sempre estão na sala de espera. Né? Ou seja, e sempre com um a livro. ler e a trocar. E aí eles leem e discutem os livros. Então o livro é interessante porque ele vai contando e falando da mãe dele, da família, mas ele vai contando dos livros que eles foram lendo durante ela ficou quase 2 anos, né, até a morte dela. E ele vai citando, e é bom que no final do livro tem, né, as referências bibliográficas, porque aí se você quiser, né, porque eu fui lendo, disse, quero ler esse livro, aí tem a referência. Interesse. O nosso chazinho agora, né, chegou a hora, Laís. Não, é só colocar. É em cima. Em cima, Laís, assim. Só aqui. Tá. Botar os dois. Desliga o relógio. Pronto. E aí esse livro, né? Super muito prático, legal esse negócio, é ótimo, muito Alexandre legal. Castro sempre investir nesses mimos para a clientela. Hoje o nosso cenário aqui, loja linda, né? Belíssimo, lindo, nossa, já queria essa cozinha para mim e tal. Ó, esse livro aqui, olha que coisa legal que tem aqui. E esse livro é para quem gosta. Aí ele diz, olha um trecho, que eu tenho esses livros... Você eu marco, marcar? Aí é ruim, por exemplo, eu emprestar um livro é terrível, porque geralmente está todo marcado. Aí ele diz assim, olha que coisa interessante. Uma das muitas coisas que adoro nos livros impressos é a sua mera natureza física. Os livros eletrônicos vivem fora dos olhos e da mente, mas os livros impressos têm corpo, presença. É claro que às vezes fogem de nós, escondendo-se em lugares improváveis, numa caixa cheia de velhos porta-retratos, digamos, ou num cesto de roupa suja embrulhado num pullover. Mas outras vezes eles nos confrontam e literalmente esbarramos em alguns livros nos quais não tínhamos pensado havia semanas ou anos. Eu frequentemente procuro livros eletrônicos, mas eles nunca vêm atrás de mim. Eles me fazem sentir, mas eu não posso senti-los.
são apenas alma sem carne, sem textura, sem peso. Podem entrar na sua cabeça, mas não podem dar uma cacetada nela. É verdade. Eu prefiro também os livros físicos. No papel, né? Nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir ficar só com livro eletrônico, né? Mas você já experimentou essa leitura? Já, eu tenho. Tenho, porque às vezes facilita por causa do peso, né? Tem adoçante ou açúcar? O que é que você prefere? Açúcar, você, Laís. Sem nada, então, né? Eu também. Do nosso chá especial, Alexandre Castro sempre caprichando nesses mimos. Maravilhoso. Aqui. Um brinde com chá, olha que maravilhoso. leve. Obrigada. Eu acho que o livro eletrônico é bom porque quando você vai viajar, você vai ficar levando um monte de livro. É, né? Cabe tudo ali na você seda, põe alguns. Biblioteca virtual. Mas eu sempre tenho um livro de papel. Testei alguns, mas ainda não passei, não concluí um livro ainda na leitura digital. Eu não ando sem um livro. Aí quando as pessoas reclamam de fila... Eu também não ando sem 2, 3. Não, as pessoas reclamam de fila. Eu digo, eu nunca me aperto em fila, porque eu abro a minha bolsa, pego um livro e vou ler. Né? Então... Engraçado que isso é muito da cultura europeia, né? Você vê as pessoas na rua... o tempo inteiro com livro. Absortas naquele mundo delas, lendo no trem, Exatamente, no ônibus, o tempo inteiro. Né? No táxi, no restaurante. Mas quem me incentivou na leitura foi meu avô. Meu avô italiano... E nossa, a vida inteira, o vovô morava com a gente e o vovô lia o tempo inteiro. E aí eu criei um hábito, meu pai também sempre leu muito. Sou paulistana. Veio parar em Maceió com o José Osmando. Porque ele que ele é de lá. Se encontraram em São Paulo? Não, eu fui passear em Maceió e conheci. Olha que ótimo. Obrigado, Laís, por essa entrevista maravilhosa. Para finalizar, eu queria que você citasse uma dica de livro, um que você esteja lendo e que seja mais relevante, tá bom? Eu acho que, para quem gosta de ler, eu acho que o Clube do Livro do Fim da Vida é a sua dica. É a minha dica de hoje. Obrigado, bem-vindo ao Piauí mais uma vez, né? Sempre está vindo agora, que venha com mais frequência. Eu adoro Teresina e adoro o povo do Piauí. É muito bom estar aqui. Eu vou servir agora um bolo para você. Maravilha, delícia.